A Euro 2025 tá vindo aí, vai ser a próxima grande competição de seleções, aí, a próxima grande competição de futebol feminino aí, desse meio do ano, desses próximos dias, meses, né? E inspirado pelo Rafael Oliveira, que é o comentarista da ESPN, que faz comentário na Cazé TV também. Eu lembro que na época da Euro masculina, e no ano passado, né, 2024, ele fez uma série de vídeos explicando mais ou menos como que joga, né? Virou até meme, como joga a Albânia, como joga a Escócia e tal. E eu tive a ideia de fazer isso um pouco com a Euro feminina de 2025. Então essa vai ser uma tentativa de analisar um pouco os times, as jogadoras, tentar também, depois que eu fizer um vídeo de cada time do grupo, então, por exemplo, o grupo A é Suíça, Finlândia, Islândia e Noruega, então depois que eu fizer um vídeo desses 4 times, eu vou tentar fazer uma previsão ali do que eu acho que pode acontecer, quem que ganha de quem e tal. Mas essa é uma tentativa de fazer um vídeo mais ou menos nesse formato e tal. Então, o primeiro time que a gente vai analisar hoje é a Islândia. Por que a Islândia e não a Suíça, né? Que a Suíça é a anfitriã do torneio. Porque eu gosto mais da Islândia. Eu acho que ninguém vai me julgar por isso. Então, minha primeira ideia foi fazer o vídeo da Islândia, né? Eu acompanho a Islândia no futebol masculino já há um tempo, pelo menos desde as qualificatórias da Copa de 2014, que eles quase jogaram, perderam para a Croácia, inclusive Croácia que ficou no grupo do Brasil nessa época, né? Foi o jogo de estreia, né? O primeiro jogo dessa Copa foi Brasil e Croácia, poderia ter sido Brasil e Islândia. Eu lembro que eu acompanhei essa qualificatória e venho acompanhando o futebol islandês já há um tempo. E para quem não conhece o futebol feminino, talvez se tirando de comparação o futebol masculino com o feminino, né? Se a gente for jogar essa comparação, pode até imaginar que a Islândia não é um país tão tradicional, teve algumas boas campanhas, né? O masculino, no caso, como a Euro de 2016, classificou para a Copa de 2018 e tal. Mas mesmo assim, mesmo com boas campanhas, nunca foi considerado um time de tradição, né? Um país muito pequeno, de 300 mil pessoas, mais ou menos, eu acho. Mas não é a mesma coisa com o time feminino, a seleção feminina. A seleção feminina da Islândia, apesar de ainda não ter tido uma grande conquista e tal, é uma seleção de muita tradição, assim, no sentido de ter investido muito cedo no futebol feminino. Acho que isso é uma constante dos países escandinavos, né, no geral. Suécia, Noruega, Dinamarca, todos são países com seleções bem fortes, e a Islândia também. Então, pode até assustar para quem não acompanha muito, mas para quem já conhece futebol feminino, sabe que a Islândia tem um bom time, já vem tendo um bom time, assim, já há mais um tempo, né? Não é uma coisa nova. Então, na Euro de 2013, a Islândia teve uma campanha muito boa, assim, conseguiu alcançar as quartas de final da competição. Se você pensar, né, para um país que 300 mil pessoas vivem, né, não são 300 mil jogadores de futebol, que eu acho que muitos lugares aí, muitos países mais tradicionais devem ter mais ou menos esse número de jogadores, né, enfim. Foi uma campanha muito boa. E fizeram uma campanha muito boa também nas qualificatórias, né, ficando atrás apenas da Alemanha no grupo. Inclusive, durante as qualificatórias para a Euro, né, ganharam de 3-0 da Alemanha em casa. Então, é uma seleção sólida, né, assim, no sentido de que não é nenhuma surpresa a gente ver a Islândia figurando aí em grandes competições, fazendo boas aparições aí no cenário internacional, né? E uma seleção com grandes feitos, né, precisa de grandes jogadoras. Então a gente vai falar também das jogadoras e da formação, mas é muito interessante ver que muitos jogadores islandeses historicamente jogam em grandes ligas do futebol feminino, principalmente na Alemanha. A gente vai falar aqui, mas a gente tem as duas
principais jogadores do time, que são a Jonsdottir e a Wilhelmsdottir, desculpa que é difícil falar esses nomes, né? Mas todas duas jogam no futebol alemão. A Jonsdottir agora, acho que na verdade não vai renovar mais com o Wolfsburg, que é o time que ela jogou a última temporada. E a Wilhelmsdottir joga no Leverkusen, que não é um time assim, famoso, né? Não é um Wolfsburg, não é um Bayern e tal, mas é um time que vem crescendo bastante assim ao longo do tempo, né? E essas duas são boas jogadoras. Então a gente vai ver que a Islândia ela joga num 4-3-3, basicamente, mas com modificações, né? Então esse 4-3-3 ele pode variar para um 4-4-2, geralmente varia para um 4-4-2 sem a bola, né? Onde as pontas recuam, as duas pontas, ponta direita e ponta esquerda, independente de quem seja, recuam para fazer a marcação na lateral. E a Wilhelmsdottir, que é meio campo, né? Ela sobe para fazer como se fosse uma dupla de ataque ali com a Jonsdottir. Então, geralmente, sem bola é isso. Com bola, um 4-3-3, mas que, na verdade, eu diria que também, na prática, funciona mais como um 4-4-2, porque é muito difícil essa seleção da Islândia ter posse de bola. Um dos grandes defeitos dessa seleção é justamente a criatividade, o controle de bola, o passe, né? Não é uma seleção que tem muito recurso no sentido de criatividade, mas conta com outros pontos fortes, né? Então, já que falta essa criatividade, elas dependem muito da bola longa. Então, é um time que joga muito pela bola longa, pela disputa física, pela velocidade. Geralmente é assim que elas ganham os jogos que ganham, né? Segurando lá atrás, entregando muito a posse de bola, defendendo bem, é um time bem organizado, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas que não tem jogadoras com o poder de fazer aquele passe, aquele último passe, aquela assistência. Não é exatamente assim que esse time trabalha. Então elas precisam muito da bola longa e da velocidade das suas jogadoras. E também do chute de fora, né, que é uma das características da Wilhelmsdottir, por exemplo. É uma jogadora que bate bem na bola, gosta de chutar de fora, tem um chute forte. E um outro recurso também que essa seleção tem é a Jonsdottir, que é, para mim, a jogadora central desse time. É uma jogadora diferente das suas compatriotas, que são mais físicas, mais limitadas no sentido técnico. Ela não, é uma jogadora muito boa com a bola nos pés, assim, gosta de cortar para dentro, gosta de ir para aquele encontro direto, né, 1 contra 1 ali contra a marcadora. É uma jogadora muito veloz, então nos contra-ataques, assim, uma bola enfiada ela domina, consegue botar na frente, né, e superar as suas marcadoras ali na velocidade, na agilidade. Tem um drible muito bom, um controle de bola muito bom. Não é exatamente uma goleadora no sentido de finalizar, mas é aí que entra, no caso, a Wilhelmsdottir, que eu falei que a Islândia joga nesse 4-3-3, mas na verdade, como eu disse, é mais um 4-4-2, né? Porque as pontas, na verdade, elas funcionam mais como alas nesse sentido. Então a gente tem essa dupla aí no ataque, que é geralmente de onde sai as jogadas de gol, as jogadas de ataque dessa seleção. Então, é muito comum, né, os gols da Islândia sair. Então, tipo, você tem uma bola rifada lá de trás, ou então um passe mesmo longo para Jonsdottir. Ela domina, segura um pouco a bola, ou então consegue driblar e cruza na área, né, toca na área para Wilhelmsdottir chegar e fazer o gol. Isso é muito comum. É a principal jogada aí da equipe e que vem dando certo, né? Se você for parar para pensar, um time realmente ele tem que estruturar o seu jogo de acordo com os pontos fortes desse time, né? Então, tem essas duas jogadoras que podem sim desequilibrar, né? Tem uma jogada aérea também muito forte, são jogadoras muito fortes fisicamente, então na disputa aérea
elas têm uma certa superioridade com algumas seleções que a gente vai falar depois. E principalmente na bola parada também, viu? O Ramsdottir, como eu disse, é uma jogadora que pega bem na bola. Então, nas próprias qualificatórias, ela fez gols de falta importantes aí para levar a Islândia mais para frente. Na Nations League também, ela tem feito alguns gols de falta. É uma seleção que vem, não diria para brigar por título nem nada, porque eu acho que, obviamente, a gente tem seleções muito melhores que vêm aí para disputar o título, então Espanha, Alemanha principalmente, mas que é uma seleção que pode surpreender sim. Eu acho que vai surpreender muito quem não conhece de futebol feminino, porque quem conhece sabe que essas jogadoras aí são jogadoras de Champions League, são jogadoras de alto nível do futebol, né? Eu esqueci de comentar aqui também, mas a gente tem a capitã dessa seleção, a Vigosdottir, né, que é a zagueira do Bayern, e já é capitã da seleção há muito tempo e tem feito uma boa passagem no Bayern de Munique. Voltou de uma lesão, ficou um pouco do tempo da temporada lesionada, mas voltou e comanda, é uma jogadora de muita liderança, como as outras, não é exatamente aquela zagueira técnica que sai com a bola no pé, toca a bola, mas é uma jogadora de muita liderança, que comanda ali muita zaga, consegue coordenar exatamente as suas companheiras de equipe. E também outra jogadora que fica ofuscada, né, eu diria, por esses três nomes que eu comentei também, é a goleira Runasdottir, que também é do Bayern de Munique e foi emprestada essa temporada para a Inter de Milão, e fez uma boa temporada na Inter de Milão, inclusive sendo eleita, agora a gente está no fim da temporada, né? Tô gravando esse vídeo em maio de 2025, então estamos no fim da temporada europeia, né? Ela foi eleita já a melhor goleira da Série A feminina. Então é uma goleira jovem de 21 anos e que tem muito potencial para manter esse alto nível. Fez uma boa qualificatória, né, para Euro e tal. Tá jogando bem a Nations League também. Então acho que é um time que vem não para disputar títulos, mas para surpreender e talvez igualar a melhor campanha, como eu disse, né, que foi as quartas de final da Euro de 2013. Tem boas jogadoras, claro, não dá tempo de falar de todas as jogadoras aqui, mas é um time que vem para jogar, vem para disputar, não vem num bom momento, é verdade. As últimas 5 partidas da equipe, a gente teve 3 empates e 2 derrotas, principalmente uma disputa ali com a Suíça, que está no mesmo grupo delas da Nations League, então existe até uma certa rivalidade entre essas duas aqui, uma rivalidade recente, né, no caso, já que as duas seleções estão no grupo da Nations e agora foram sorteadas para estar no grupo da Euro também. São duas seleções que estão se bicando bastante aí já há algum tempo. Então acho que é isso. Acho que deu para fazer um panorama bacana da seleção islandesa. Claro que isso é só um resumo, né? Se quiser, eu posso fazer também um vídeo um pouco mais detalhado. Mas acho que para entrar na ideia que eu tive de fazer um vídeo resumindo mesmo as seleções da Euro, e deu para fazer mais ou menos uma análise de como elas jogam e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, inscreve aí no canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos de análise, né, focado em futebol feminino. Então esse é um canal primordialmente sobre futebol feminino. Então se você quiser ver futebol masculino, outro tipo de coisa, talvez aqui não seja o lugar para você, mas acho que se você que tá vendo esse vídeo nunca acompanhou o futebol feminino ou tá tentando começar a acompanhar agora, seja muito bem-vindo, talvez isso possa te ajudar. Então espero que você tenha gostado, deixa um like, se inscreva e é isso, até a próxima.